Olá, seja muito bem-vindo. O assunto de agora é dons espirituais. A gente precisa definir o que é dom espiritual. De uma forma bem simples, pode-se dizer que o dom espiritual é uma capacitação especial dada por Deus ao crente. Agora, a gente pode tentar desenvolver um pouco a ideia a partir do próprio termo na língua grega, o grego koine. A palavra dom significa charis, que dá a ideia de dom ou um presente. E charis aponta ou indica a graça de Deus em atividade. Nós podemos dizer, portanto, que é a graça de Deus em ação. A partir desse conceito, a gente pode ampliar e definir o dom espiritual de outra maneira. Vamos dizer o seguinte: o dom espiritual nada mais é do que a graça de Deus em ação através de nós a favor dos outros. Eu acho que essa definição ficou muito clara para a nossa compreensão. E eu falo compreensão porque os crentes da igreja em Corinto, eles eram ignorantes, não apenas no tocante aos dons, mas em outros assuntos. Eles eram crentes, se tornaram habitação do Espírito Santo, sem dúvida, receberam dádivas ou dons espirituais, porém, eles ainda não estavam num estado de imaturidade espiritual. Eles eram literalmente meninos na fé. E chegou a um ponto do próprio apóstolo Paulo chamá-los de carnais, porque havia divisão entre eles. Uns se diziam de Paulo, outro de Apolo, de Pedro, e tinha até o grupo de Cristo. E Paulo fala assim: havendo porventura divisão no meio de vós, porventura não sois carnais, ou seja, eram crentes carnais, imaturos, crentes ignorantes, inclusive no tocante aos dons. Apesar de nós termos muitos livros sobre o assunto dos dons espirituais, a grande verdade é que no bojo do segmento evangélico ainda continua havendo muita ignorância. E esta só vai ser sanada à medida que as pessoas forem realmente direcionadas para a Bíblia. E a Bíblia é normativa e ela vai apontar algumas coisas importantes. Por exemplo, no versículo 7 vai dizer, quando ele faz essa lista dos dons espirituais, não todos os dons, porque a gente vai ver que a lista ela vai sendo diferenciada de contexto para contexto, mas no versículo 7 fala assim: ora, a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Ou seja, o dom espiritual não é dado para benefício próprio, não é para proveito pessoal. Nunca, jamais tem essa ideia, não é essa intenção do Espírito Santo ao conceder um dom espiritual a alguém. Agora, deixa claro no versículo 7 que é para o bem comum, para o proveito comum, ou conforme algumas versões, visando um fim proveitoso, sempre levando em consideração a congregação, a igreja como um todo. E observe, antes desta expressão, a cada um. Destaquei aqui, cada um. Cada crente tem pelo menos um dom espiritual. Ninguém pode dizer que não recebeu um dom. Você precisa orar, pedir para que Deus lhe mostre o dom que ele já outorgou e desenvolver esse dom no seio da igreja ou no contexto eclesiástico. Você pode, por exemplo, verificar
o seu dom, de repente, através do seu pastor, uma pessoa amiga, de confiança, que já lhe observou e já detectou um determinado dom na sua vida, em algo que você tem feito no contexto da igreja, e isto pode ser realmente uma das formas de, entre aspas, descobrir, de saber qual o dom que você recebeu da parte de Deus. O fato importante é que cada crente tem pelo menos um dom, mas também nem todos os crentes, conforme lá na parte final, têm todos os dons. Porque o apóstolo Paulo, lá no versículo 29, vai dizer: são todos apóstolos? A resposta é não. Todos são profetas? Também não. Todos são mestres ou professores? Também não. Todos fazem milagres? Não. Todos têm dom de cura? Não. Todos falam em línguas? Não. Todos interpretam? Não. Ou seja, nem todas as pessoas, ou a pessoa não tem todos os dons, porque há uma interdependência. Um precisa do outro, há esse elemento da mutualidade. Nós precisamos uns dos outros. E fiquemos, então, com essa palavra final. Qual o conceito que eu passo para cada um de vocês no tocante aos dons? É a graça de Deus em ação, através de nós, a favor dos outros.